Queridos, pode abrir sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 18. Enquanto você abre sua Bíblia, nós estamos em uma série de mensagens, irmãos, com esse tema aqui que está ao fundo, Jesus e 12 homens comuns. Um dos livros que me inspirou para essa série é esse livro aqui, exatamente 12 homens comuns. É escrito por John MacArthur. Ele é um dos teólogos mais renomados no mundo, e ele é um homem realmente de Deus. E nós, no último mês, ministramos muito sobre a pessoa de Cristo, muito sobre quem é Jesus, nos apaixonando por Jesus, porque somos uma igreja cristocêntrica e acreditamos que uma religião sem Cristo não vale para nada, né? Então, e como nós temos dito claramente aqui na nossa igreja, que a gente entende que Jesus, que cristianismo é sobre Jesus. Então nós buscamos voltar os nossos olhos para Cristo. Então, amados, a partir de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, agora olhando para os 12 homens comuns. E hoje nós vamos olhar para a vida de Pedro. Eu tenho certeza que você será tocado apenas se o seu coração se abrir para ouvir a palavra de Deus sem reservas. Sem reservas. Então, abra seu coração. É importante que você saiba que nós temos um ministério de intercessão na nossa igreja. Esse ministério chega mais cedo no domingo. De repente você está aqui dizendo, eu quero servir, eu amo orar. Chegue meia hora mais cedo antes do culto, que tem intercessores intercedendo pela sua vida. Você sabia disso? Intercedendo por todos que vão ministrar, porque essa guerra não é vencida no poder do microfone. Essa guerra é vencida no poder do Espírito Santo, da palavra de Cristo, da ação de Deus sobre nós. Então, eu quero apresentar Pedro e trazer um momento tão especial da vida de Pedro para nós. Mas antes, vamos ler Mateus capítulo 4, verso 18 a 22. Eu vou ler agora na versão NVI. Por favor, acompanhe comigo. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Aqui começa Jesus chamando os dois. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, olha essa expressão, irmãos, no mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente, guarda essa frase também, deixando imediatamente, Jesus chama 2, no mesmo instante eles largam as redes e seguem a Jesus. Agora Jesus chama mais 2 discípulos, e deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Que essa palavra penetre profundamente em nosso coração, amém? Amados, para efeito de introdução, a palavra hoje é chamado, o chamado de Cristo. O primeiro chamado que nós precisamos entender hoje é o chamado para a salvação. Deus se importa para onde você vai depois que você partir dessa vida. Aí aqui é uma questão de fé. Você crê que existe vida eterna, então você põe a sua fé e você escolhe e você decide com quem você quer estar na eternidade, com Cristo ou sem Cristo. O inferno é a ausência de Deus. Cristo, os céus, é o lugar da salvação, é o lugar do reino de Deus. Então, Jesus diz aos seus discípulos: sigam-me. Preste atenção. Jesus diz: sigam-me. Jesus não diz: estude-me. Jesus não diz assim: avalie-me. Jesus não diz assim: experimente primeiro.
Jesus diz: siga-me. Isso significa, irmãos, que Ele não está te convidando para algo, Ele está te convidando para alguém. Ele está dizendo: ande comigo, venha comigo. Eu tenho um chamado para um relacionamento com você. Por isso, o primeiro chamado é para a salvação. E o chamado aqui é muito claro e é também irresistível. Eu espero que você não resista ao chamado de Cristo para segui-lo. E uma vez obedecendo, uma vez atendendo ao chamado de Cristo, você tem vida eterna, porque você faz o seguinte: você decide no coração seguir a Jesus, e a estes Jesus chama de discípulos. E como é que isso começa, gente? Com arrependimento no coração e com confissão nos lábios, confirmando o que está em Romanos no capítulo 10, versículo 9, porque se com sua boca confessares a Jesus e em seu coração, conversão precisa de coração e de lábios. Quando isso acontece, quando você segue a Jesus, você então se torna um filho amado. Então você se torna um discípulo de Cristo, porque você não aceitou a Cristo em um dia qualquer e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Não, você não se converteu só para mudar o seu endereço do inferno para o céu. Você se converteu para andar com Jesus todos os dias. Só é discípulo quem anda com Jesus. Amém? Se não andar com Jesus, eu não sei o que você é, não. Só é discípulo quem se converte e anda com Jesus. Esse é o primeiro chamado. É o chamado para a salvação. Mas tem um segundo chamado nesse texto. O segundo chamado é: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Irmãos, isso aqui é tão especial. Porque o segundo tipo de chamado é um chamado para uma obra que Deus escolheu para você. E essa missão que Deus escolheu para você, ela é sobre todas as outras missões que você tem nessa vida, tão nobres, tão importantes. É nobre ser pai, é nobre ser mãe, é nobre ser um empreendedor, é nobre conquistar sonhos, tudo isso é maravilhoso, gente. Mas da mesma forma que Jesus diz: sigam-me, Ele está dizendo assim: agora eu tenho um plano para a sua vida. E o plano é: eu vou fazer de você alguém que vai multiplicar o que eu vim fazer. O que eu vim fazer? Discípulos. Jesus chamou quantos para andar com Ele? 12. Gente, interessante, né? Porque Jesus conversou com a mulher samaritana, Jesus conversou com o cego Bartimeu, Jesus teve encontro com Zaqueu, Jesus teve vários encontros, mas encontro não é discipulado. Encontro não é jornada com Cristo. Encontro é uma experiência maravilhosa. Então Jesus nos chama para fazer o que Ele fez com a gente. O que Ele fez? Chamou 12 homens comuns para andar com Ele, já no início do seu ministério. Nós acabamos de ler. Jesus chama Pedro, Jesus chama André, Jesus chama Filipe, Jesus chama Tiago, e Jesus vai chamando os seus discípulos. Ou seja, ser chamado não começa na tarefa que você executa, mas no propósito que você dá para ela. Em outras palavras, o seu propósito não é advogar. O seu propósito é revelar Cristo enquanto está advogando. O seu propósito não é vender, ser um bom vendedor. O seu propósito é revelar Cristo enquanto vende. O seu propósito na vida não é ser mãe, não é ser pai. O seu propósito na vida é: enquanto você é pai, você revela Cristo aos seus filhos. É isso, gente. O primeiro chamado é para a salvação, o segundo chamado é para a missão, identidade e propósito. Mas tem um terceiro chamado, e é onde eu vou me concentrar com os irmãos hoje.
que eu chamo disso de o chamado do discipulado com Cristo. Queridos, o termo discipulado é um termo usado pelas igrejas ao redor de todo o mundo. Existem diversos modelos de discipulado. E antes da gente aprofundar sobre como eu posso ser um discípulo que faz discípulo, como eu posso imprimir Cristo na vida das pessoas, eu preciso resolver algo na minha vida hoje. E eu espero te ajudar olhando para a vida de Pedro. O terceiro chamado é o discipulado com Cristo. O chamado é para a salvação, o chamado é para a missão, mas o chamado é para um estilo de vida que só é possível se andarmos diariamente com Cristo. E essa caminhada com Cristo, essa trilha, essa jornada, esse andar no Espírito que tanto falamos aqui, nós chamamos isso de discipulado. Então, Pedro é um discípulo que foi forjado no discipulado com Cristo. Ele não entendeu tão bem o seu chamado, irmãos, mas ele se submeteu ao discipulado com Cristo. E aqui tem algo muito especial para a nossa igreja. Se você não aprender a ser um discípulo de Cristo, possivelmente você não será discipulado por ninguém. Porque não é possível discipular alguém que antes não é discipulado pelo próprio Cristo. Essa palavra chamado é tão forte para Pedro, é uma palavra tão significativa, que eu corri lá para a sua carta, para a sua epístola. Pedro, em 1 Pedro, vai dizer, no capítulo 1, versículo 15: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Porque Pedro está usando essa palavra chamou? Porque ele foi chamado, e o chamado dele por Cristo foi poderoso. 1 Pedro 2,9: porém vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Olha como ele valoriza esse termo, chamado, chamou. 1 Pedro 2,21: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. 1 Pedro 3,9: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. 1 Pedro 5,10: o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória. Então, irmãos, eu vou trazer um personagem para a gente entender como ser um discípulo de Cristo. Você já entendeu que você precisa entregar a sua vida para ser um discípulo, e esse primeiro chamado é da salvação, amém? Todos aqui já entenderam isso? O segundo chamado é para cumprir uma missão. Você faz muitas coisas na vida e você precisa responder à pergunta: qual é o propósito disso que eu estou fazendo? Porque se você está trabalhando só para ganhar dinheiro, você está em apuros. Deus não te chamou só para ganhar dinheiro, Deus te chamou para cumprir o propósito dele enquanto você ganha dinheiro. E o terceiro chamado é um chamado para o discipulado com Cristo. E para isso, eu preciso ler uma história para a gente ver na vida real de Pedro como que a gente vai entender o discipulado de Cristo com ele. Então, por favor, agora vai lá para Lucas capítulo 5, e a gente vai ler essa história muito forte. Deus já falou comigo tantas vezes nesse texto, eu espero que fale com você também. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Eles estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo.
Tendo acabado de falar, disse a Simão, verso 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Amados, alguma semelhança com Mateus 4? Sigam-me e eu farei vocês pescadores de homens. Agora nós estamos em Lucas 5, numa história real, e Jesus está lembrando para Pedro a sua missão. Por que Jesus está lembrando? Porque a gente esquece muito facilmente. Porque a gente coloca em segundo plano muito facilmente. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que texto forte, irmãos. Porque eu não sei se você já percebeu aqui, eles receberam o que eles pediram. Deus deu muitos peixes para eles. Mas sabe quando você recebe um presente de Deus, aí você diz assim, mas eu continuo escolhendo Jesus. Sabe uma coisa que me dá muito temor no meu coração? É quando Deus responde uma oração minha, e daqui a pouco eu estou apaixonado pela resposta da oração, e não pelo Deus que me deu a resposta. Eles receberam todos os peixes, mas é como se eles dissessem assim, eu continuo escolhendo a Ti, Jesus. Deixaram tudo, gente, e o seguiram. Quem é Pedro? Escute só. Pedro é o discípulo mais emblemático e mais citado entre todos os discípulos. Pedro é chamado para ser esse seguidor de Jesus, e nas listas dos 12 apóstolos do Novo Testamento, nas 4 listas, Pedro é o primeiro na lista. Pedro, irmãos, é considerado pelos teólogos como afoito e agressivo. Mas Pedro também é um homem franco, um homem ousado. O John MacArthur diz nesse livro que Pedro tinha o hábito de pôr a sua boca para funcionar quando o seu cérebro ainda estava em ponto morto. Interessante. Fala sem pensar. Simão Pedro foi escolhido, irmãos. E por que Jesus o escolheu? Ele tinha razões para isso. Mesmo Pedro com essa natureza impetuosa, inconstante, até não confiável, Jesus tinha uma escolha para fazer com esse camarada, para provar para nós que não tem desculpa para dizer assim, eu sou tão ruim, eu sou tão problemático, eu sou tão difícil, que nem Jesus me quer. Pois está aqui um camarada complicado, difícil, inconstante, o camarada que andou com Jesus e traiu Jesus, pessoal. Jesus investiu na vida dele e ele traiu Jesus. Ele, Pedro, é aquele que se doa, que se entrega, porque ele era intenso, gente. Pedro era participativo. Olha só, dos 12 discípulos, Pedro, Tiago e João formavam o círculo mais íntimo de Jesus. Jesus tinha 12, tinha 3 mais próximos, e tinha um que era amigo, que era João. Eles são vistos nos principais acontecimentos do ministério de Jesus.
tinha ambientes e experiência que Jesus nem trazia os 12, só trazia os 3. A exemplo do Monte da Transfiguração, a exemplo do Jardim de Getsêmani, Jesus está ali com esses 3. Pedro foi escolhido. Deus revela a Pedro, e meus irmãos, a fala mais importante, a revelação mais poderosa já revelada a um homem na terra. Sabe o que aqui Pedro diz? Quando Jesus diz assim: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele recebe um elogio, para dizer: isso não foi revelação sua, Pedro, isso foi coisa do céu. Mas por que Deus escolheu a boca de Pedro para revelar algo tão extraordinário? Para se aproximar de mim, de você. Porque não há buraco tão fundo que a graça não possa nos alcançar. Não há dor, não há problema tão grande que você possa se esconder, porque essa é a mania dessa geração. Não, eu não sei falar direito, mas eu não sei me expressar direito, mas eu não sei fazer nada direito. Na verdade, você está dando uma desculpa para Deus, para dizer: Deus, não conta comigo não, porque eu sou incompetente. Seja bem-vindo. Deus usa os incompetentes. Deus usa os limitados, os falhos, os fracos. Deus revela a Pedro, irmãos, coisas extraordinárias. Esse é Pedro, que está comprometido com Jesus, com a causa de Jesus, com o reino de Jesus. Irmãos, Pedro está tão comprometido, que ele chega a dizer: eu vou morrer por sua causa, não vou te abandonar não. Esse era o nível de comprometimento de Pedro. E graças a Jesus, que é intencional com Pedro, que tantas vezes é intenso, e por vezes precisou ser chacoalhado, confrontado, alinhado com o coração de Cristo. Sabe por quê? Porque no discipulado Deus vai ajustando, vai alinhando, vai quebrantando, vai mudando. Só quem se submete ao processo de transformação, a esses chamamos de discípulos. E para ensinar a Pedro, irmãos, a viver mais alinhado com o coração de Cristo, Cristo vai precisar entrar num cenário da vida de Pedro. E é exatamente isso, é exatamente nesse momento que chegamos no texto lido aqui. O mar é o cenário, o barco é a realidade da vida. E graças a Deus que é especialista em entrar nos barcos da nossa vida, que é especialista em entrar nos cenários da nossa história. Graças a Cristo que Ele é intencional em intervir no momento certo, na hora certa, porque Ele deseja nos ensinar coisas profundas, porque Ele quer transformar a nossa vida, o nosso caráter. Então Ele deseja que nós vivamos transformações, irmãos. Só que para isso acontecer, vai guardando essas coisas. A primeira coisa que Cristo faz ao entrar no barco do Pedro é mexer nas águas da superficialidade, porque Ele quer nos levar para onde as águas são mais fundas. Por isso Ele diz a Pedro: Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. É óbvio, pastor, estava no rasinho, não ia ter peixe no rasinho. Será? Será que Deus não tinha capacidade de mandar peixe para o rasinho? Deus tinha capacidade de fazer o peixe pular dentro da rede? O que dirá peixe no raso? Por que será que Deus diz: vai para onde as águas são mais fundas? E aqui tem uma mensagem para o nosso coração, meus irmãos. Quando Jesus começa a entrar na nossa vida de verdade, tudo que é superficial começa a ser confrontado. Os nossos relacionamentos são desafiados, a nossa família é desafiada, a nossa fé é desafiada.
Ele começa a mexer com os relacionamentos da gente. Ele começa a mexer com as conversas rasas, com os amigos interesseiros. Ele começa a nos arrancar da codependência, das expectativas. Ele começa a mexer e nos conduz para relacionamentos mais profundos, porque só há como viver o milagre em águas profundas. Ele começa a mexer na família. Ele começa a dizer assim: vamos lá, maridão, assume o teu papel, cara. Eu te chamei para ser líder dessa família. Eu te chamei para orar. Eu te chamei para servir. Eu te chamei para exercer o teu sacerdócio, que só será liberado por você. Abre essa boca, ministra, traz para perto, traz para a mesa. A sua missão, a missão da sua família depende de você, homem de Deus. Ele começa a mexer nessas coisas. Ele começa a mexer com a esposa, dizendo assim: você está ocupando a direção demais, seja mais auxiliadora, seja mais cooperadora, ajuda nesse processo. Ele começa a mexer. Ele mexe com a nossa fé, nos tirando daquilo que tudo a gente tem que ver, tem que comprovar, tem que calcular, tudo a gente tem que ter certezas. Aí Jesus está dizendo: não. No campo da fé você não tem certeza no presente. A certeza que você tem é colocar fé na minha ordem, é colocar fé na minha palavra, é colocar a sua fé dando um passo e o mar se abrindo. Não, Deus, abre o mar aí para ver mesmo se eu vou passar. Se o Senhor abrir, eu até vou. Não é assim que funciona com Deus, irmãos. Primeiro eu semeio para colher. Tem muita gente querendo colher o que nunca semeou. Tem muita gente querendo colher o que nunca semeou. Quer colher acolhimento quando você não acolhe ninguém. Quer colher hospitalidade quando você nunca é hospitaleiro com ninguém. Quer colher perdão quando você nunca perdoa ninguém. Como assim, pessoal? Isso é uma lei espiritual. Você quer colher coisas na vida dos seus filhos quando você não plantou. A vida é feita disso. Eu preciso pôr fé. Nem sempre é garantia, porque Deus tem seus planos tão diversos, tão diferentes, mas se a gente colocar fé naquilo que Deus diz para nós, o fruto vem. Jesus tem um profundo compromisso em levar eu e você para um nível mais profundo. Você quer isso? Você quer viver um nível mais profundo com Deus? O problema é que a gente se acostuma muito fácil com o que é confortável. A gente se acostuma muito fácil com o que é calmo, com o que é seguro, com o que é previsível, e a gente não arrisca, a gente não busca, a gente não põe fé, porque na superficialidade, irmãos, milagres não acontecem. Na superficialidade a gente não enxerga as nossas fraquezas. Na superficialidade a gente fica do mesmo jeito. Por que será que sua vida cristã está desse mesmo jeito aí há algum tempo? Por que será? Por que será que você não está colhendo respostas de oração? Talvez porque você só chama por Deus na agonia. Você não aprendeu a adorar, se render, ir para a presença de Deus só porque Ele é seu amigo e é tão bom estar na tua presença, Deus. Ah, pastor, não tem tempo para isso não. Eu vou para a oração, mas eu vou apresentar um caminhão de problema de pessoas de diversidade. Tudo bem, você pode apresentar. Aliás, ele até lhe estimula a fazer isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentar a Deus seus pedidos, suas angústias, através da súplica, do clamor. Isso pode apresentar, mas quando é que você chega na presença do amigo e diz: de amigo Jesus, que bom estar contigo hoje. O que o Senhor tem para mim aí? O que o Senhor está arquitetando para mim essa semana, Jesus? Fala para mim. Na superficialidade a gente não vive ousadia, não vive poder, não vive entusiasmo, não vive relevância. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses bem grande aqui. Quando a gente é filho amado, o pai faz tudo por nós, a mãe faz tudo por nós.
Eu estou preocupado com essa geração que parece que não avança na vida cristã. Porque você começa a apertar um pouquinho o camarada, começa a confrontar com essas verdades, mas ele diz assim, não, mas Deus me aceita como eu sou mesmo. É verdade. Só que é uma verdade incompleta. Não, no final minha salvação está garantida. Eu também acho que é verdade. Quem é filho de verdade não perde salvação, não acredita em perda de salvação, não. É verdade. Mas aqui, irmãos, é uma conversa de discípulos. Na conversa de filho, o pai e a mãe faz tudo por você. Na conversa de discípulo, você coopera com Deus, você faz parte do processo com Deus. Não é barganha, não é dependendo de mim, do meu esforço. Olha como eu oro, olha como eu sei, olha como eu faço. Não é sobre isso. É Deus dizendo assim, ô Pedro, rapaz, você não sabe o que está reservado para você, mas faz o seguinte, meu amigo, sai da superfície, se move, sai da superfície, vai para onde as águas são mais fundas. Irmãos, que bom que Jesus não desiste da gente, não é? Que bom que Jesus entra no barco da nossa vida, às vezes, né? Mesmo quando a gente nem chama, mas Ele está lá cuidando da gente. É verdade que às vezes Ele está dormindo no nosso barco, tá? Porque na verdade Ele está avaliando a você, não é te avaliando, Ele está observando você para saber por quem você vai gritar quando as coisas apertam. Para quem você vai correr quando a coisa azedou, deu errado. É para a presença de Deus. Amados, lance as redes aqui o ir para as águas mais fundas, aliás, é uma lição muito forte para o nosso coração. Você imagina, queridos, se Pedro tivesse se conformado com uma noite sem sucesso? Você imagina se Pedro dissesse assim, deu errado mesmo? Se Pedro tivesse abraçado o fracasso de uma péssima noite de pescaria, imagina como seria? Ele nunca teria experimentado a pesca maravilhosa, porque Jesus nos leva para o fundo, irmãos, porque só no profundo Ele pode nos pedir coisas difíceis. Só no profundo Ele vai te pedir posicionamentos desafiadores. Ei, não espere viver experiências profundas em Deus no raso. Então a primeira lição no discipulado com Cristo é: saia da superfície e vá para onde as águas são mais fundas. Anote isso aí. Saia da superfície e vá para onde as águas são mais fundas, porque é nesse ambiente de águas mais fundas que Ele vai fazer uns pedidos loucos para a gente, que Ele vai pedir algumas decisões e posicionamentos desconcertantes. Ele faz esse pedido para Pedro: Pedro, lance as redes para a pesca. Gente, Simão Pedro, sendo impetuoso como é, questionador como é, desconfiado como é, quase que ele tropeça aqui. Aqui é a conjectura do pregador. Ele diz assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pegamos. O mar não estava para peixe, Jesus. A Bíblia não registra isso, por isso é uma conjectura minha. Eu imagino que Pedro pensou assim: rapaz, esse Jesus, filho do carpinteiro, entende de marcenaria. Eu sou experiente. Jesus, eu passei a noite inteira, testei um, testei outro, fui, e uma vez, e duas vezes, e três vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus, eu estou esperando demais. Aí Jesus está dizendo lá: pois é, vai para onde as águas são mais fundas, lance as redes. E Pedro está assim: trabalhamos a noite inteira, Jesus. O
que Simão menos queria ouvir, irmãos, era: lança as redes. Ah, Jesus, mas eu já orei por isso. Aí Jesus diz assim: continua orando. Ah, mas Jesus, eu já fui uma vez conversar com essa pessoa e nada aconteceu. Vai lá de novo. Pedro está dizendo assim: tem certeza? Ô Jesus, fizemos isso a noite inteira. Ô Jesus, o Senhor está pedindo para eu fazer a mesma coisa que eu fiquei a noite inteira fazendo? O Senhor não percebe que não está dando certo? Mas aqui, irmãos, Cristo quer nos ensinar algo muito importante para a vida cristã. Ele quer frustrar a nossa expectativa das coisas novas imediatamente. Vou explicar isso. Muitos de nós estamos frustrados, desistindo, não querendo encarar o desafio da vida. Aí a gente desiste e fica pedindo: Deus, eu quero viver algo novo, quando Deus está dizendo: meu amigo, eu vou usar o barco que você está, eu vou usar o lago que você está, eu vou usar as redes onde você está, eu vou usar as experiências onde você está, porque eu quero te ensinar a permanecer firme em mim, não na expectativa, não no peixe, não nas redes. Para de achar que a sua rede é top, é de última geração, que o seu barco é maravilhoso, que a sua experiência é incrível, e você vai permanecer na dependência de uma resposta, de uma direção de Cristo, porque quando Ele fala, irmãos, é extraordinário o resultado. Ele usa o mesmo barco, queridos. Ele usa o mesmo lago, ele usa as mesmas redes, ele usa a mesma experiência de uma noite fracassada para me ensinar que nem sempre são as pessoas que precisam mudar, nem sempre é o mundo exterior que precisa de mudança, mas sim que eu devo mudar. Eu devo mudar o meu olhar para a circunstância. Sou eu que tenho que viver o novo na palavra dele. Então, amados, isso significa que vai fazer parte da nossa vida um certo tipo de sofrimento, porque o sofrimento, a espera, é uma pedagogia discipuladora de Cristo com você. É por isso, amados, que não dá para a gente acreditar em um processo de discipulado, num método de discipulado, se você não tomou a decisão de obedecer a Cristo. Isso significa que as crises que passamos não é um chamado para a gente desistir, mas é um chamado para a gente resistir. O próprio Pedro vai dizer em sua carta, no capítulo 5, verso 9 e 10, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ei, não é só você que está na peia, não é só a sua empresa que está num momento difícil, não é só o seu casamento que está com luta, não é só as suas finanças que está cambaleando, não é só o teu filho que está dando trabalho. Ele está dizendo: vamos permanecer firmes. Daí a importância de estarmos no corpo de Cristo, de termos irmãos em Cristo, de termos amigos em Cristo. E ele vai dizer: o Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo os restaurará, ele mesmo os confirmará, ele mesmo os fortalecerá e porá vocês sobre firmes alicerces. Sabe por quê? Porque vitória vem depois de cruz. A resposta vem depois de um silêncio. O oásis vem depois de um deserto. O milagre vem depois da escassez. Eu não sei qual estação que você está vivendo hoje, mas eu creio numa liberação de milagres de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias,
sobre os nossos ministérios, sobre os nossos dons e talentos. Atenção, queridos, não se mova enquanto Deus não falar. Mas se Deus falar, não demore para obedecer. Não se mova por emoção, não se mova por reação, não se mova por incredulidade, se mova por obediência a uma palavra. Será que você ainda não entendeu, meu irmão? Que no mundo espiritual nós não nos movemos pela racionalidade, nem pelo sentimentalismo, nem pelas circunstâncias, muito menos pelos os nossos pensamentos. Você ainda não entendeu que nós devemos nos mover pela fé na palavra de Cristo? Isto é, Cristo precisa ser o centro da sua vida, da sua agenda, da sua família, da sua casa. Cristo é o centro. Então, pastor, pelo amor de Deus, como é que Deus vai fazer algo novo usando as mesmas circunstâncias? O senhor não percebe que eu estou cansado, Senhor? O senhor não percebe que eu perdi a esperança? O senhor não percebe que tendo o melhor barco, a melhor rede, a melhor experiência, eu não peguei nada? Então deixa eu dizer uma palavra de Deus para o seu coração, meu irmão. Nem sempre Deus tem algo novo para fazer por você, mas Ele sempre tem algo novo para fazer em você. As coisas não estão mudando. Sabe o que Ele está dizendo? Calma, filho. Quando eu não estou mudando algo, é porque eu estou querendo mudar alguém. Quando eu não estou mudando uma circunstância, é porque tem camadas do seu caráter que eu tenho que quebrar, que confrontar. E aí, esse filho que o pai está ansiando torná-lo um filho maduro, vai pegar a gente como um oleiro, aí ele vai nos quebrar. Não olha para a dor da quebradeira do oleiro. Alegre-se que você está nas melhores mãos para te fazer um vaso novo. Ei, é Ele que faz um vaso novo. Não é você que quer viver o novo porque não aguenta uma noite de pesca mal sucedida. Irmãos, quando eu não entendo isso, eu fico patinando na vida cristã, sabe? Muda ele, Jesus, muda ela, Jesus, muda isso, Jesus, e você não parou para perceber que ainda não aconteceu? É porque no discipulado com Cristo Ele quer mudar o Orlando. Quando Deus não está mudando algo, é porque Ele está mudando alguém. Quando Ele não atende a uma oração, é porque Ele está trabalhando no intercessor. Quando você não consegue influenciar um liderado seu, é porque ele está trabalhando no líder. Quando ele não muda o seu filho, é porque ele está querendo mudar você, pai. Está querendo mudar você, mãe. Porque Deus tem um profundo compromisso com você. E era exatamente isso, nesse processo de discipulado, que Cristo estava ensinando essas coisas tão profundas a Pedro, irmãos. Aqui vem a segunda lição do discipulado com Cristo. Não queira mudar as circunstâncias quando Deus quer mudar você. Não queira acelerar, não force, não desista. Faz o que Cristo fez. Aliás, faz o que Pedro fez. Cristo lança uma palavra e o que é que Pedro faz? Lança fé obediente nessa palavra. Guarde essa expressão, irmãos. Porque quando a gente fala de fé no Brasil, significa muita coisa. Mas fé obediente é marca de um discípulo. A resposta de
Pedro, a ordem de Jesus, para mim é um momento apoteótico dessa relação. Sabe o que Pedro diz? Jesus, eu estou cansado, Jesus. Esperei demais, não deu certo. Mas porque és tu quem estás dizendo isso, eu vou lançar as redes. Meu Deus. Já que o Senhor está me pedindo para jogar as redes, eu vou obedecer, Jesus. Já que o Senhor está me mandando fazer um negócio que eu nem estou entendendo direito, eu vou fazer, Jesus. Pedro está nos ensinando, irmãos, que fé e obediência cria o clima para a vivência dos milagres. Fé e obediência prepara o ambiente do milagre. Então não espere viver o sobrenatural sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como obedecer uma ordem se você não ama o Cristo que você declara seguir. Mesmo com medo da frustração, de mais uma vez não pescar nada, Simão lançou as redes, e na hora de recolher as redes, surpresa, o extraordinário aconteceu, porque Cristo é assim, Ele te pede algo e pede para você obedecer no mesmo instante, mas também é verdade que amanhã o teu milagre pode estar te esperando, hoje à noite o teu milagre pode estar pulando dentro do seu barco. O que Ele está dizendo é: filhão, continua obedecendo, lançando fé obediente na palavra, porque quando você menos esperar, pegaram tão quantidade de peixes que começaram a se rasgar as redes. Meu irmão, esse texto é muito lindo. Essa expressão tal me apaixona, porque no original é a mesma ideia de João 3,16, sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não dá para contar, meu amigo. É tanto, irmãos, que encheu o barco de Pedro, ele chamou os companheiros, encheu o barco deles também, e os dois barcos começaram a afundar. Porque quando Deus derrama, é de monte mesmo, é para transbordar mesmo. Eles pegaram tal quantidade de peixe, que isso foi extraordinário, mas isso só pode ser visto e experimentado quando o discípulo se relaciona com seu mestre e coopera com seu mestre no seu processo de discipulado, porque na obediência eu revelo o meu amor. Deus espera que obedeçamos por amor. Por isso eu tenho uma pergunta também desconcertante para você nessa noite. Boa pergunta para se fazer nas células essa semana. O que Deus tem pedido para você fazer de novo? Que você está dizendo está cansado, está difícil, e que você ainda está resistindo a obedecer. O que Deus está pedindo para você fazer de novo, e que você ainda está resistindo a obedecer. Talvez essa seja a hora da virada, irmãos. A terceira lição no discipulado com Cristo é: viva uma fé obediente. Pedro lançou as redes, não foi verdade? Sobre uma palavra. E eu quero dizer mais uma vez para você: não se mova se você não tem uma palavra de Deus. Não mude de lugar se você não tem uma palavra de Deus. Não volte, não comece, não termine, não pule fora se você não tem uma palavra de Deus. A gente tem agora um cenário de milagre, irmãos, como resultado da graça de Deus, mas como resultado de uma obediência. Você consegue perceber que há um movimento de Cristo dentro do seu barco? Será que alguém nesse auditório já reconhece que lá no barco da escassez
tem um movimento de Deus por lá. Deus está incomodando, Deus está mexendo. Tem gente lá querendo ler mais a Bíblia, tem gente lá querendo, eu preciso ir para a igreja, tem gente lá dizendo, eu preciso orar mais, eu preciso procurar não sei quem, a gente tem que se mexer. Tem algum movimento de Deus acontecendo aí? Eu espero que sim. Deus está nesse barco. E lembre-se, toda promessa é precedida de obediência. Sementes de obediência, meus irmãos, geram colheitas extraordinárias. E se você ainda não percebeu qual é a vantagem de obedecer a Deus, eu quero dar uma mergulhadinha nesse tópico, porque eu sei que ele é confrontador mesmo. Sim, tem muitas vertentes aqui. Eu preciso me concentrar na palavra de Deus. Mas tem várias vertentes, se você quiser forçar o texto bíblico, se você quiser pôr incredulidade no texto bíblico. Por exemplo, pastor Pedro pelo menos passou uma noite inteira, né? E eu que estou aqui um ano inteiro, 10 anos, 20 anos, aí eu preciso te dizer biblicamente que o tempo de Deus não é o seu tempo, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, que Deus vai manifestar o seu fruto na estação apropriada. Ele está no controle da sua vida. Você é um discípulo de Jesus. Qual é o propósito então? Qual é o propósito disso tudo, pastor? É viver o milagre da multiplicação. Aí você diz assim, pastor, eu queria tanto que Deus me desse um vislumbre, sabe? Às vezes eu não tenho esperança. Às vezes eu não consigo ver. E eu vou pedir a Deus que Ele abra os seus olhos nessa noite, nessa semana. Sabe com quem Ele fez isso, gente? Com Abraão. Abraão foi esse homem que obedeceu de uma forma radical. Coloca para mim o texto de Hebreus 11:8. Esse texto é muito forte, irmãos. Exemplifica demais o que nós estamos ministrando aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, olha o chamado aí, obedeceu, olha a obediência aí, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Jesus, como é que eu vou obedecer a Deus sem ter todas as minhas certezas? Não dá, queridos. Milagres não é para quem tem certeza, milagres é para quem tem fé. Porque a fé é assim, gente. Deus fala e a gente obedece. Se demorar muito, não obedece, fica a dica. Irmãos, eu já vacilei tanto nisso e continuo vacilando, confessando minha vulnerabilidade. Quando eu digo assim, deixa eu ruminar, deixa eu meditar, deixa eu pensar, meu Deus, me perdi no tempo. Tem coisas que você precisa obedecer imediatamente, mas não obedeça se você não receber uma palavra de Deus, amém? Muitos de nós cometemos um erro básico na vida cristã, nós tomamos decisões precipitadas, irmãos, a gente não pausa para ouvir a Deus, e quem não ouve a voz de Deus não tem uma palavra. Nós esquecemos que a fé é caminhar debaixo da nuvem e não adiante da nuvem. Tem uns malucos aí dizendo, Jesus, vem com a tua nuvem sobre mim. Mas quem mandou você ir? Você tem que seguir a nuvem de Deus, a direção de Deus, que necessariamente passa por uma palavra que você ouve dele, necessariamente passa pela paz que excede o seu coração. E se você tem família, se você é casado, precisa passar pela paz do seu cônjuge. Mas eu quero te encorajar, meu irmão, que Deus vai te dar um vislumbre da palavra, da promessa que Ele tem para a sua vida. Sim, esse Abraão que saiu e obedeceu,
No meio do percurso ele ficou meio desanimado, sabe? Porque começou a dar muita coisa errada. Ora, Deus chama Abraão, pessoal. O pai Abraão. Meu Deus, a partir dele ele abençoaria todas as famílias da terra. Aparece um Ismael indesejado, fruto de uma ansiedade, meu Deus, aparece o Ismael. E aí Abraão começa a ficar, meu Jesus, como é que vai ser? Deus chama Abraão em Gênesis 12. Mas sabe a revelação, escuta esse verso porque é revelação, irmãos. Gênesis 15, 5, coloca para mim. Gênesis 15, 5. Depois dessas coisas, aliás, levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, Abraão, conte as estrelas, se aqui você pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Essa é minha oração por você hoje. Ah, Deus, me tira desse lugar, não para eu desistir, mas para eu ver um vislumbre da multidão dos peixes que o Senhor prometeu que daria. Isso se confirma em Deuteronômio 1:10. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que agora vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Gente, olha aí a confirmação. Bota esse texto que é tremendo. Deuteronômio 1:10. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que agora vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Está percebendo que no processo Deus vai dando vislumbres? Deus mostra uma visão de futuro, porque Ele quer te ver permanecendo firme no processo. Deus tem promessas para você, Deus tem milagre para você. Para Abraão Ele mostrou Canaã, Ele mostrou a descendência, Ele mostrou uma visão de multiplicação para Abraão, porque Ele tem promessas para Abraão, Ele tem promessas para você. Portanto, continue obedecendo. Eu gosto de definir obediência da seguinte forma: obediência está disponível 100% nas mãos de Deus para Ele fazer qualquer coisa que Ele mesmo mandar eu fazer. Obediência está disponível 100% nas mãos de Deus para fazer qualquer coisa que Ele mandar. E o resultado vem, e o milagre vem. E quando o milagre vem, os sinais começam a ser claros, porque a gente começa a dar sinal dizendo assim: tem algo para compartilhar com você, meu irmão, tem algo para compartilhar com você, minha irmã. Deus está transbordando aqui, Deus está transbordando amor, Deus está transbordando em paz. Eu estou tão em paz que eu quero compartilhar minha paz com você. E aí Ele vai começar a falar coisas extraordinárias. E Ele termina o texto dizendo: de agora em diante você será pescador de homens. E aqui vem a quarta e última lição do discipulado com Cristo. O milagre da multiplicação sempre vem quando eu obedeço a Cristo. Deus quer te surpreender. Deus quer derramar medidas abundantes na sua vida. Eu não sei o que você está pedindo, irmãos. Essa é uma boa noite para você apresentar para Ele. A pesca não foi extraordinária pela quantidade de peixes que foram pescados. A pesca foi extraordinária porque um homem perfeito obedeceu uma palavra e Deus diz: agora eu vou liberar a bênção. E agora, Pedro, nesse teste aqui, top, eu só quero te lembrar, Pedro, que é para isso mesmo que eu estou te chamando. Para você abençoar a vida de outras pessoas, para você deixar tudo como segundo plano, para você compartilhar a abundância que eu estou derramando na sua vida. A abundância na sua vida, a abundância no seu casamento, a abundância no seu intelecto, a abundância no seu coração. E se há abundância na sua vida, Deus espera que você compartilhe isso. Ele continua acreditando em você, mais do que a sua mãe,
Ele continua acreditando em você. Mais do que o seu pai, mais do que o seu melhor amigo, porque Ele tem bênçãos sem medidas para derramar na sua vida. Amém? Vou chamar o louvor aqui para a gente encerrar com um desafio nesse final de palavra. Você pode fechar os seus olhos? Eu sei que são muitas palavras, muitos desafios. Talvez em nenhum momento da sua semana você para ouvir alguém por tanto tempo. Então, muito obrigado porque você honra a palavra de Deus. E de quebra, eu também me sinto privilegiado. Então, eu vou te conduzir nesse final para que você dê respostas práticas. Que começa no coração, porque a prática é quando você sai daqui.